Olá amigos do Cadinoma, bem-vindos de volta ao nosso curso de Revit. Hoje estamos iniciando uma nova sessão, um novo capítulo, onde falaremos sobre a documentação do projeto. Até agora a gente viu a parte de modelagem, algumas ferramentas avançadas e por último nós estudamos as massas e o projeto conceitual. Agora que a gente já tem o nosso modelo de edificação pronto, vamos trabalhar a questão de documentação, basicamente a produção de folhas. E os principais assuntos relacionados, que são os componentes dessas folhas, são basicamente vistas, tabelas, anotações, as folhas e carimbos propriamente ditos, e finalmente vamos tratar um pouco de impressão. Ao longo do desenvolvimento, eventualmente aparecerão outros assuntos relacionados, mas esses são os temas principais. E nessa primeira aula, nós vamos abordar o primeiro assunto, vistas. De uma forma geral, vou aproveitar para rever alguns conceitos. Podemos dividir de uma forma geral as vistas em dois tipos, vistas 2D e vistas 3D. Nessa aula vamos tratar especificamente das vistas 2D, que por sua vez podem ser divididas em vistas de planta, plantas de piso, plantas de forro, plantas estruturais, vistas de elevação, que são aquelas quando você coloca os observadores laterais aqui visualizando o projeto lateralmente, elevação, vistas de corte, temos também as vistas de legendas, que a gente já viu em outras aulas também, legendas de anotações, legendas de símbolos, legendas de elementos construtivos e ainda as legendas de detalhes que a gente também já estudou na parte de recursos e técnicas de projetos. Esses são os tipos básicos de vistas 2D. E lembrando também que a vista é o elemento básico de formação para as folhas. Eu crio as minhas vistas dos diversos tipos e depois, para documentar o projeto, eu crio as minhas folhas e nessas folhas eu vou inserindo as minhas vistas, e cada vista pode fazer parte de apenas uma folha. Caso eu queira diferentes apresentações de uma mesma planta, de um mesmo nível, eu tenho que duplicar essa vista tantas vezes quantas forem necessárias. E aqui um conceito importante, que é sobre a duplicação de vistas. Eu clico com o botão da direita, eu tenho duplicar vistas. Duplicar, duplicar com detalhamento, duplicar como dependente. Vamos experimentar aqui duplicar essa vista. Reparem agora a diferença entre uma vista e outra. Quando eu clico em duplicar, ela duplica sem a parte de anotações. Reparem que aqui a planta original tem as cotas e a segunda planta já não tem, e também não tem a parte dos nomes dos ambientes, correto? E outras anotações que houvesse aqui nessa planta, elas não são copiadas. Quando eu copio duplicar vista com detalhamento, já é criada uma nova vista, inclusive com a parte de anotações. E essas vistas criadas com duplicar ou com duplicar com detalhamento são vistas independentes, ou seja, eu posso trabalhar a visibilidade e todos os aspectos desta vista independente uma da outra. Já se eu criar, por exemplo, uma vista, duplicar como dependente, isso implica em um sincronismo entre esta vista e esta. Por exemplo, essa vista original está na escala 1:75, essa aqui também está na escala 1:75. Se eu pegar essa vista aqui e alterar a escala dela para 1:50, por exemplo, automaticamente a vista dependente alterou a escala para 1:50. Então elas mantêm a vista dependente, ela mantém, ou elas, eu posso criar mais de uma vista dependente de uma vista raiz, então eles mantêm algumas relações de sincronismo. Duas aplicações importantes
que eu destacaria para o uso de vistas dependentes. A primeira seria no caso de um projeto muito grande, que eu teria que dividir, né, um prédio muito extenso que eu dividiria em 2 ou mais folhas. Seria o caso de dividir, né, através de vistas dependentes, onde eu colocaria um lado, né, mostraria um lado numa planta e no outro lado em outra, e eu poderia trabalhar no conjunto total aqui, e a alteração que eu fizesse aqui seria refletida em cada vista dependente. E a segunda vantagem já é intrinsecamente ligada a essa, é que eu posso querer uma determinada planta, né, uma determinada vista inserida em mais de uma folha. Então crio vistas dependentes e eu insiro estas vistas dependentes, cada uma na sua própria folha. Então essas duas aplicações, dividir uma planta muito grande em várias folhas ou colocar a mesma vista em várias folhas, seria o caso do uso de vistas dependentes. Só para ter uma noção, vou duplicar rapidamente uma vista aqui como dependente. Então eu tenho a vista dependente 1, essa daqui. Eu posso vir aqui na caixa de recorte dessa vista e mostrar o lado de cá. Na vista dependente 2, eu posso vir na caixa de recorte e mostrar o lado de cá. Eu inseri essas vistas independentemente, em cada uma em sua folha. E para trabalhar na planta como um todo, eu uso a vista principal, ok? Mais à frente eu vou fazer uma explicação mais detalhada, levando em consideração alguns elementos importantes, como a linha coincidente entre uma vista dependente e outra vista. Mas por enquanto eu queria nessa primeira aula dar uma passagem geral sobre essa questão de vistas, tratando especificamente de vistas 2D. E vamos começar pelo básico do básico, tema da primeira aula do primeiro nível do curso básico, que é a criação de níveis. Eu recomendei e continuo recomendando que a primeira coisa que nós devemos definir em um projeto são as elevações. Então a gente começa um projeto escolhendo uma determinada elevação. Geralmente eu sempre escolho a elevação sul, e a primeira coisa que a gente deve fazer no projeto é, em aqui arquitetura, criar os níveis, porque quando eu crio esses níveis, eu exatamente estou criando as plantas de piso, ok? Quando vem aqui, lembrando, através do comando nível, se eu crio um determinado nível, automaticamente o Revit vai criar aqui para mim, olha, criou 03 cobertura 03, ele criou automaticamente uma planta de piso, ok? Então esse é o elemento básico do projeto do Revit. Através do comando nível, ele cria as plantas de piso e, associada à planta de piso, também uma planta de forro, no caso forro refletido, né? Um olhando daqui para baixo, um olhando daqui para cima, espelhada. E esses são os dois primeiros tipos de vistas de planta de piso e planta de forro. Outro detalhe, se eu selecionar um nível desse, né, e copiar, usar o comando copiar para criar um outro nível, aqui ele não apareceu porque ele está fora da região de recorte, mas apareceria aqui, o nível copiado. Ao contrário do que aconteceu quando eu usei o comando nível, ele não criou automaticamente uma planta associada a ele, né? Então quando eu seleciono um nível e copio esse nível, isso é quando eu não quero criar uma planta associada, né? Por exemplo, eu poderia querer criar aqui um nível da calçada, né? Apenas para identificar essa calçada e não especificamente para criar uma planta no nível da calçada. Então nesse caso eu uso o comando copiar. E se eventualmente eu copiei e eu quero gerar uma planta, aí eu viro aqui em vista, né, no menu vista, e eu tenho aqui um botão, ó, vistas de planta, e aí eu pediria para criar uma planta associada a esse nível. E aproveitando esse menu aqui, eu posso criar, além da vista de planta de piso, né, que são essas aqui,
e plantas de forro, eu também posso criar plantas estruturais. E aí eu seleciono, né, vou até antes disso abrir aqui, ó, reparem que quando eu criei esse pavimento aqui, ele já criou uma planta estrutural associada a ele. Mas eu posso, através do menu vista aqui também, criar plantas estruturais relacionadas aos outros pavimentos, por exemplo, ao pavimento térreo. E aí eu tenho aqui uma nova planta estrutural. Esses três tipos de vistas de plantas, eles carregam uma diferença conceitual entre si, né? A planta de piso seria uma planta cortada num determinado nível, olhando para baixo. A planta de forro seria a mesma vista, só que observando o teto, como se houvesse um grande espelho no piso e você olhando o reflexo do teto no piso, né, que a gente chama de planta de forro refletido. E a planta estrutural, embora varie de um país para o outro, aqui no nosso Brasil, geralmente a gente faz esse corte e olha para cima. Então essa planta, a gente observa uma certa inversão em relação a alguns elementos, principalmente as vigas, né? Quando a gente corta o segundo pavimento, a gente vê de uma forma geral as vigas que estão entre o segundo e o terceiro, ao passo que se a gente estivesse considerando uma planta de arquitetura, essas vigas estariam acima do plano de corte, né? Então a gente vê algumas diferenças conceituais entre esses tipos de planta, mas todas são vistas de planta, né? Vistas 2D, que são componentes fundamentais dos nossos projetos. Claro que se eu estou fazendo apenas um projeto de arquitetura, em um primeiro momento as plantas estruturais não serão consideradas. Então são plantas que eu posso deixar para criar depois, quando eu for locar efetivamente os elementos estruturais. Então, vistas de planta, plantas de piso, plantas de forro e plantas estruturais. Aqui em vista também, só relembrando, eu posso criar também regiões de plantas, né, que é basicamente, eu entro no modo de croquis e eu escolho um determinado trecho da planta, onde eu quero ter algum tipo de visualização diferente, especificamente com relação à faixa de vista. O que é a faixa de vista, né? Numa determinada vista, uma das suas propriedades, eu tenho aqui, ó, faixa de vista. O que é a faixa de vista? Vamos ver uma figurinha aqui que a gente usou já. A faixa de vista é exatamente o trecho que é compreendido pela planta, né? Seria aqui nesse desenho, que é da própria Autodesk, esse número 7, seria essa faixa de vista, a faixa compreendida nesse pavimento, onde eu tenho a linha de topo, né? Vamos abrir aqui faixa de vista. Eu tenho aqui, ó, faixa principal, né? Topo seria esse número 1 aqui. O 2 seria a faixa, o plano de corte, né? Seria onde eu, vamos colocar no termo clássico aqui, onde eu passaria a faca e abriria a construção para olhar a partir desse ponto, né? O plano inferior, né, que é o nível associado, esse nível 3 aqui. Esses planos 1, 2 e 3 compreendem a faixa principal, né, essa daqui, e a profundidade da vista corresponde a essa faixa 6 aqui, sendo que o plano de profundidade é esse plano aqui, né? Por exemplo, eu estou lá no 12º pavimento, se eu colocar o plano lá no térreo, o plano de a profundidade lá embaixo, eu toda vez, em todas as plantas, eu vou ver o jardim lá embaixo, né, como alcance de vista. Muitas vezes isso não é interessante. Então a faixa de vista compreende o que eu estou vendo, né, em termos de profundidade, o que está sendo abrangido nessa vista de planta especificamente. E em alguns casos, imagina um caso desse aqui, por exemplo, onde eu tenho na mesma planta, vamos considerar assim, porque eu tenho uma diferença de nível entre um trecho da casa e outro trecho. Eu tenho uma escadinha aqui. Não seria interessante eu botar um nível para essa parte da casa e outro nível para esse,
né, especificamente fazer uma planta para cada, só porque elas têm algum desnível, né? Então o que eu faço? Eu coloco, estabeleço um nível, uma região de planta aqui com uma faixa de vista diferente, ok? Seria o caso aqui, vou cancelar aqui, desta região de planta que eu criei. Eu clico nessa região de planta e para essa região, né, vamos supor que essa região fosse exatamente essa parte mais alta. Para essa região eu venho aqui, edito a faixa de vista e eu altero esses planos, né, de acordo com aquela figurinha lá, de forma que na mesma folha ou na mesma vista de conjunto eu tenha mostrando toda a edificação. Beleza? Então vale uma revisão e uma aplicação direta dessa questão da faixa de vista. E ainda sobre a criação de vistas de planta, vimos planta de piso, planta de forro, planta estrutural, região de planta, e temos as nossas plantas de área, que são um outro tipo, um quinto tipo, né, de vista de planta, que a gente já estudou também no módulo F, né, do curso avançado. Plantas de área, quem não se lembra, dá uma retomada lá, ele criaria uma outra sequência de plantas aqui para a gente fazer as nossas distribuições diárias com legenda, com aquelas cores, tá ok? Então esses 5 tipos seriam basicamente as vistas de plantas, que fazem parte das vistas 2D, que correspondem à primeira parte do nosso curso, ok? Bom, vamos ficar por aqui para manter as nossas aulas naquele limite de tempo entre 15 e 20 minutos, e na próxima aula a gente vê alguns detalhes específicos dessas vistas e os outros tipos de vistas 2D, ok? Grande abraço e até a próxima.